do texto de Apocalipse. Eu vou ler, acredito que já deve estar ali projetado. Você pode me acompanhar. Vamos ficar de pé para fazer essa leitura? É uma leitura que descreve uma fala do próprio Cristo, né? Ela é tão especial quanto as demais, mas ela tem um tempero a mais, que são palavras do próprio Cristo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente, e diz o Senhor: arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Leitura do Senhor que enche o nosso coração de paz. Tenha uma bondade de se assentar. O contexto nós conhecemos muito bem. Esse texto ele foi transmitido a partir da ilha de Patmos, onde João se encontrava preso. João, de todos os apóstolos, foi o único que não foi martirizado, mas mesmo assim ele morreu de velho na prisão. E foi na prisão que ele teve as maiores experiências com Deus, certamente de forma mística, que eu acho que uma maior experiência do que andar com o próprio Jesus lado a lado não existe, né? Você já pensou? Você poder caminhar com Cristo do seu lado o tempo todo. E João, então, ele tem uma revelação onde Jesus aparece e lhe dá algumas orientações. Ele recebe de Jesus Cristo algumas orientações. E parte dessas orientações é direcionada a 7 igrejas, que nós conhecemos como as igrejas do Apocalipse, que é a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele manda cartas orientando essas igrejas, ele manda um recado para cada uma dessas igrejas. E o texto que nós lemos é o recado que ele mandou para a última dessa lista, que é a igreja de Laodiceia. E em todas essas cartas, em todos esses textos, nós sempre tiramos lições valiosas para a nossa vida. É como toda a Bíblia, eu sempre falo isso. Eu acredito que os irmãos já tenham ouvido isso muitas vezes e tenham isso de cor e salteado nos seus corações e na sua mente. Toda a Bíblia se aplica à nossa vida de uma forma ou de outra. Qualquer texto que a gente imaginar, até a genealogia. Um dia desse eu vou pregar na genealogia para você ver que eu não estou exagerando. Sempre tem aplicações práticas na nossa vida. Porque o objetivo deste livro, a Bíblia Sagrada, chegar às nossas mãos, é justamente de nos orientar, para que nós tenhamos uma vida de paz, para que nós possamos viver nessa nova dispensação, que é a dispensação da graça de Deus, reconhecendo que tudo que temos, absolutamente tudo que temos, procede de Deus. Inclusive
a bênção de podermos viver procede dele também, o ar que respiramos e, acima de tudo, a nossa salvação. E agora, nesse momento, capítulo 2, capítulo 3 do livro de Apocalipse, Jesus usa as mãos de João para poder escrever e transmitir mensagens a estas 7 igrejas. E em cada uma destas 7 igrejas, de cada uma delas, nós podemos tirar lições valiosas para a nossa vida. Todas elas, cada uma dessas cartas tem exortações, elas têm orientações. De vez em quando Deus dá um puxão de orelha. Nessas cartas nós vamos ver isso também. Mas também manifestações de alegria, manifestações de satisfação e elogios da parte de Cristo. Porque tem igrejas, como a igreja, por exemplo, de Filadélfia, que não há nenhum tipo de repreensão para ela, né? Esmirna também, não há nenhum tipo de repreensão. Mas sempre há alguma coisa que a gente precisa observar. E as cartas, então, elas sempre seguem o mesmo roteiro, um roteiro bem parecido. Primeiro a saudação, e a saudação, obviamente, é do remetente. Se é uma carta, tem remetente, e esse remetente se identifica como Jesus através de vários adjetivos que nós encontramos em cada uma delas. E o destinatário então seria cada uma daquelas igrejas que, para nós entendermos essas igrejas, eu já falei aqui sobre isso, existem várias linhas interpretativas. Pode ser tempos, igrejas que representam eras do cristianismo, pode ser o que for, mas uma coisa é certa, era destinada para aquelas igrejas também. Em primeiro momento era destinado para aquelas igrejas. Depois vem a aprovação, as cartas. A única que não tem aprovação é a carta de Laodiceia, que é a que nós estamos lendo aqui hoje. Depois vem a condenação, depois vem a advertência ou ameaça, depois vem a exortação e, por último, vem a promessa. Esse é o roteiro. Todas elas vão seguir o mesmo roteiro, de uma forma ou de outra, de maneira adaptada, de forma explícita ou de forma implícita. E é assim com a igreja de Laodiceia. Aqui nós vamos ler, que nós lemos agora e que vamos falar um pouco sobre ela nessa noite. Bom, primeiro o remetente. O remetente, você não tenha dúvida que é Jesus Cristo. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não poderia esta carta estar se referindo a outro remetente que não fosse o próprio Jesus Cristo. E é importante que a gente saiba disso, porque quando a gente entende que aquela carta se aplicou a Laodiceia e se aplica à nossa vida também, e a gente percebe que o remetente é Jesus Cristo, então nós somos obrigados a considerar que é Jesus Cristo quem está falando conosco de maneira direta. Em vários momentos nas Escrituras ele vai usar seus profetas para falar, ele vai usar os evangelistas para falar, ele vai usar apóstolos para falar, ele vai usar quem ele quiser para falar, mas aqui no momento é ele que está falando. É uma transcrição das palavras dele. O remetente desta carta é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É o Eu Sou de João 8, 24. É o soberano Senhor dos Senhores e Rei dos Reis de Apocalipse 17, 14. É Jesus quem fala. E por ser Jesus quem fala, os nossos ouvidos precisam estar de pé, para que nós possamos entender e acatar, acima de tudo acatar as orientações de Deus, acatar as recomendações de Deus, ouvir com muita atenção o que Deus está falando, porque eu quero lembrar a você que Jesus é o próprio Deus, encarnado, eterno, que não foi criado, que não veio a existir. Ele existe antes de qualquer coisa.
Quem não aceitar esse fato, segundo João 8, 24, morrerá nos seus pecados. Simples assim. A nossa convicção de fé nos conduz por este caminho. Então eu tenho um remetente. Toda carta tem que ter um destinatário. Se você escrever uma carta só com o remetente e não colocar o destino, o correio devolve para você. Já tentou fazer isso? Pega uma carta, coloca só o remetente e leva no correio. Pode ser até que passe batido, se bem que eu acho que não passa ali do balcão. Mas se passar do balcão, ela vai voltar para você. Ou se o endereço do remetente for equivocado, se ele não existe mais, ela volta. Então tem que ter o destinatário. E o destinatário de cada carta do livro de Apocalipse, ele na realidade são dois, não é um só. É a igreja a qual ele se refere, no caso aqui a igreja de Laodiceia. Então, originalmente o destinatário da carta a Laodiceia são os laodicenses, é a igreja que está em Laodiceia. E ela é citada tanto aqui como em Apocalipse capítulo 1, versículo 11. E também na carta de Paulo aos Colossenses. Então é uma igreja que existiu de fato. Essa igreja existia, não era alegoria. Paulo aos Colossenses também cita. E essa cidade ela tinha uma característica. Ela era conhecida como o lugar das águas mornas. Por quê? Porque ela ficava entre duas cidades. Uma cidade ela tinha águas termais, águas quentes, e a outra cidade não. E no transcorrer do fluxo daquela água, que saía quente de uma determinada cidade para chegar em outra fria, quando ela passava por Laodiceia, que era mais ou menos no meio, ela estava morna. Quem aqui já tentou tomar água morna? É um santo remédio para vomitar. Se você quiser vomitar, toma um copo de água morna que vai, né? Então aí você já começa a ligar o porquê da fala de Jesus, né? Essas considerações. Esse é o primeiro destinatário dessa carta. Mas tem outro destinatário, muito embora ali no envelope, vamos dizer assim para a gente entender, só tenha um endereço. Você sabe quem é o outro destinatário? Nós. É a nossa igreja. Somos nós o segundo destinatário, os crentes. Crentes de todas as épocas, crentes de todos os lugares, de todas as denominações. Aquela palavra de Jesus Cristo expressa no livro de Apocalipse capítulo 3, a que se refere à igreja de Laodiceia, é também uma carta direcionada a nós, da primeira igreja batista em Medeiros Neto, da igreja lá no Paraná, ou da igreja de onde quer que você esteja. Essa carta está direcionada para nós, e como ela está direcionada para nós, nós precisamos observá-la com muita atenção. Não é apenas um fato histórico da Bíblia, mas é uma orientação objetiva de Jesus Cristo. E aí ele começa jogando duro. Ele começa dizendo assim: conheço as tuas obras. Ele está falando assim: eu sei quem você é. Não por fora todo mundo sabe quem é cada um, né? Mas eu sei quem você é por dentro. Eu sei como é o seu coração. Eu sei como são as suas atitudes. Eu sei como é o seu caminhar. Eu sei das suas dificuldades. Eu sei das suas angústias. E isso ele está falando para a igreja de Laodiceia. E está falando para nós aqui na primeira igreja, e para todos aqueles que estão conectados conosco agora. Eu conheço a sua vida. E eu preciso, irmãos, quando eu ouço uma palavra como essa, eu tremo na base. Eu não sei vocês, mas eu tremo na base. Porque isso significa que Deus conhece todos os meus segredos. Significa que Ele conhece todos os seus segredos. Você já imaginou se hoje, por mais devoto que nós sejamos, por mais pietista que nós sejamos, por mais sincero, íntegro e fiel que nós sejamos, você estaria disposto a ver toda a sua vida, por exemplo, projetada num telão?
como se fosse uma novela da vida real. Eu não gostaria de ver minha vida assim, eu não sei vocês. Pois é, Jesus conhece a nossa história, Ele sabe cada detalhezinho da nossa vida, dessa história real. Ele conhecia Laodiceia por dentro. Ele conhecia Laodiceia não por aquilo que ela demonstrava ser. Eles achavam que eram os caras, né? Eles eram ricos, eles eram bem-sucedidos. Laodiceia até hoje, está lá na Turquia, até hoje é um lugar muito produtivo, muito rico. Aliás, em toda a região hoje, ainda é um lugar que se destaca por causa das suas riquezas. Mas Deus conhece o nosso interior. Ele sabe o que somos por dentro, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece a integridade do nosso ser, Ele enxerga coisas que ninguém pode enxergar na nossa vida, e de maneira muito clara, como se Ele estivesse vendo esse vídeo que eu falei, porque Deus é o Deus onisciente. Jesus Cristo é onisciente, Ele tem ciência de todas as coisas. E aí alguém pode perguntar, mas como Ele pôde ser onisciente se Ele veio na forma humana? Ele era 100% homem. Ora, Jesus veio na forma humana, mas Ele nunca deixou de ser Deus. Ele era 100% homem e era 100% Deus. Existem heresias desde os tempos remotos, lá quando começou a igreja, de pessoas que não aceitavam a divindade de Cristo. Hoje ainda tem muitos grupos religiosos que não aceitam a divindade de Cristo. Mas se Jesus não fosse Deus, não teríamos garantida a nossa vitória, porque só um Deus maravilhoso é que pode trazer bênção para a nossa vida. Eu queria ver se alguém trazia um pouco de água para mim, por favor. Laudelino esqueceu de mim hoje. Ele é Deus acima de tudo e de si mesmo e de todos. O texto de Filipenses capítulo 2, versículo 7, diz que Ele esvaziou-se de si mesmo. Mas isso não quer dizer que Ele se esvaziou dos seus atributos divinos ou de seus poderes, mas sim que Ele se humilhou, que Ele, para encarnar, Ele teve que se humilhar, Ele teve que se submeter para viver como nós. E nós não podemos entender isso como sendo, de alguma forma, uma maneira de diminuir o que Cristo era de verdade e o que Cristo é de verdade. Ele era, Ele é e Ele há de ser para sempre. Ele é onipotente, além de onisciente, de conhecer todas as coisas, e tem vários textos na Bíblia que vão nos mostrar isso, que Jesus sabia de todas as coisas. Ele também é onipotente. Olha um texto que tem aqui, da multiplicação dos peixes. E tendo mandado para a multidão se assentarem sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram os pedaços que sobrejaram, 12 alcofas cheias. Quem poderia fazer um milagre dessa natureza, senão Deus? Obrigado. Você vai encontrar, e hoje no mundo midiático é muito fácil, você busca lá, ilusionistas, no Google, né? E você vai encontrar um monte de ilusionista. Mas Jesus, você não vai encontrar nesse grupo de ilusionista, porque Jesus nunca foi ilusionista. O que Ele fez de fato, porque Ele é Deus, acima de tudo e de todos, e Ele tem todo o poder para fazer não somente isso, mas qualquer coisa que Ele queira fazer. Então aí a gente começa a ligar os pontinhos. Ele nos conhece e Ele tem poder para fazer qualquer coisa sobre a nossa vida. Ele é eterno também. João 8:58, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, Ele já existia antes, não só de Abraão, mas também de Adão e Eva. Ele estava com o Pai na criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
E existe um texto em João, capítulo 6, 64, que vai nos despertar uma atenção especial. Diz assim: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de se entregar. Sempre tem aqueles que não creem. O pior é que aqueles que não creem tentam de alguma forma contaminar aqueles que creem. É possível que quando João repassou essa porção da palavra para a igreja de Laodiceia, alguns ali tenham duvidado. É possível. Eu não acredito que toda a igreja se dobrou àquela palavra. Isso é impossível. A igreja não se dobra por completo, a igreja humana que somos nós, ela não se dobra por completo, porque muitas vezes ela é teimosa, ela é de dura cervix, quer dizer, pescoço que não se dobra, pessoa que não quer se submeter, a pessoa que acha, não, mas eu não penso assim. O que você pensa não importa, irmãos, diante daquilo que Deus fala para nós. Pastor, eu não tenho direito de fazer a minha própria interpretação da Bíblia? Tem, claro que tem. Mas a sua interpretação da Bíblia tem que estar de acordo com o contexto bíblico. Eu não posso fazer uma interpretação que beneficie a mim mesmo, a não ser que de fato ela seja benéfica. E nós precisamos entender isso. E aí Jesus continua com o seu diálogo na carta. Ele diz: conheço as tuas obras e sei que você não é nem frio nem quente. Eita, que o negócio ficou estreito para aquele povo, e fica estreito para alguns de nós também. Ele está usando aí a figura que eles conheciam tão bem, da água morna. E eles sabiam que a água morna faria as pessoas vomitarem. Qualquer um, se tiver dúvida, amorna um pouco de água e toma um copo de água morna para você ver. Só água, né? Se botar um chazinho já dá para disfarçar, aí vai enganar o estômago. Se botar um cafezinho engana, mas a água pura para você ver. E o que ele está dizendo é o seguinte: eu olho para vocês e vejo que vocês não são nem tanto, nem tão pouco. Vocês estão no meio, vocês estão em cima do muro. Quem dera vocês descessem desse muro, tanto para um lado quanto para o outro. É a palavra que Deus dá para nós também. Tem muitos crentes, irmãos, que são assim. São crentes, mas não assumem a sua posição como crentes. Não assumem a sua posição, a posição que precisam assumir de representantes de Deus. São como a igreja de Laodiceia, morna, aquela igreja que ficava entre Colossos e Hierópolis, ali no vale chamado Vale do Lico. Aquela igreja que, e Jesus não está se referindo à água não, ele está usando o exemplo da água, para poder dizer para eles que eles precisam tomar uma posição. Nós precisamos tomar uma posição na nossa vida, irmãos. Chega de ser crente meia sola, chega de ser crente de poucas palavras, chega de ser crente sem um rumo na vida cristã. Muito triste isso. Tem gente que vai na igreja só em busca dos seus próprios interesses, que não se envolve com a vida da igreja, que não se importa com a vida da igreja. São pessoas mornas. Não é de tudo frio, porque pelo menos se identifica com o povo cristão, mas não é de tudo quente também, porque não vive como o povo cristão deveria viver. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque aquela igreja agia exatamente assim. Eles não tinham uma posição nem fria de vez, eles não desistiam de ser igreja, mas por outro lado eles não assumiam seu papel de igreja, eles queriam ser da maneira dele. A gente vê isso na sequência. No versículo 17, na parte a gente começa a ver por que eles agiam assim. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Olha que coisa absurda. Quem é que pode dizer isso?
Será que o Bill Gates pode dizer isso? Será que existe alguma pessoa lá no livro dos mais ricos, na Forbes, que pode dizer isso? Será que nós temos algum fazendeiro forte nessa região que possa dizer isso? Que pode dizer, estou rico, tenho riquezas, então não preciso de ninguém. Não, irmãos, porque riqueza não compra felicidade, riqueza não compra vida eterna, riqueza não compra paz para o coração. Quantas pessoas cheias de dinheiro e sem um pingo de paz no coração? Quantas pessoas que estão endinheiradas, mas não sabem nem o que fazer com o dinheiro, se não guardar, se esquecendo que quando morrerem, não vão levar uma única moeda de 10 centavos no bolso. Nem sei se ainda existe moeda de 10 centavos. Não vai levar uma sequer no bolso. A riqueza não nos leva para lugar nenhum. Com a riqueza eu posso comprar bens materiais, mas com a riqueza eu não posso comprar aquilo que há de mais precioso para o homem. E quando eles dizem isso, olha a resposta de Jesus na continuação do verso 17: não reconheces, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Eles se achavam ricos, mas Jesus disse, são não, vocês não estão se enxergando, olhem no espelho, porque na realidade, você é miserável, vive na miséria, com toda a riqueza que tem, mas vive na miséria, uma miséria espiritual, vive numa miséria que não consegue encontrar a paz, encontrar a luz que precisa para ser feliz. Quanta gente dentro da igreja, irmãos, quanta gente assim dentro da igreja. Eu já vi casos, eu me lembro de uma vez que eu preguei numa igreja, e uma pessoa foi à frente, na hora de um apelo à conversão, e os irmãos olharam, e um irmão, o pastor que estava no meu lado, falou assim, esse camarada, ele é membro da igreja. E aí eu fui até ele, eu falei, meu irmão, você veio aqui para poder consagrar sua vida a Deus? Ele falou, não, eu vim me encontrar com Jesus Cristo, porque eu faço parte dessa igreja há tantos anos, mas eu não era convertido. Tanta gente assim na igreja. Meu irmão, ser membro da igreja de Cristo não é ter um nome arrolado no rol de membros da igreja batista, não. Ser membro da igreja de Cristo não é só trazer dízimos, ofertas e alimentos para cá, ou frequentar alguns cultos. Ser membro da igreja de Cristo é você envolver a sua vida e ver a sua vida, sentir o envolvimento de Deus na sua vida, na sua história. Aqueles homens tinham dinheiro, mas eram miseráveis, e quem está dizendo isso é Cristo, e eu não vou duvidar da palavra de Cristo. Eles eram miseráveis sim, dignos de compaixão, de misericórdia. Jesus olhava para eles e não via eles como pessoas ricas, abastadas. Ele via como pessoas carentes da misericórdia e da graça, como nós hoje. Como eu preciso da graça de Deus, como eu preciso da misericórdia de Deus, irmãos. A nossa irmã Adriana cantou uma canção muito bonita em minha homenagem, eu fico muito agradecido, mas eu não sou nada daquilo. Não sou não, eu sou um miserável também, que preciso da graça de Deus sobre a minha vida. Eu preciso. E não tenham dúvidas disso. Se eu me empenho na igreja, é porque eu sei que é o mínimo que eu posso fazer por tanta coisa que Deus tem feito por mim, porque eu preciso dele. E não tem absolutamente um passo que eu dê na igreja que não seja guiado por Deus. Eu sou muito temente nesse sentido. Antes de fazer qualquer coisa, eu me cerco dos meus conselheiros, eu oro. A minha conselheira maior, que é a Rai, de vez em quando me dá uns pescoções lá em casa, só eu e ela sabemos, porque todos nós temos essa carência. Eu não posso achar que eu sou o último biscoito do pacote, porque eu não sou, que eu sou o rei da cocada preta, porque eu não sou. E eu falo isso com temor e tremor no coração, e nós precisamos admitir isso também, irmãos. A não ser que você possa dizer para mim, não pastor, eu sou rico espiritualmente, não me falta nada na minha relação com Deus. Será? Será, irmãos?
os momentos de arrogância, os momentos de falta de humildade, os momentos de raiva, os momentos de medo, de falta de fé, tudo isso caracteriza ainda necessidades que o seu coração precisa ver preenchido. Deixaremos de ser miseráveis quando nós estivermos plenamente na presença de Deus. E nós precisamos dessa misericórdia. Pobre, ele fala, você tem muito dinheiro, mas você está pobre. Seu dinheiro não é suficiente para resolver as suas pendências. O meu dinheiro, o seu dinheiro não é suficiente para responder, para resolver as suas pendências. Você que está em casa, você pode ser o dono do Banco do Brasil. Você pode ser quem for. O nosso dinheiro não nos torna pessoas ricas do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista físico, sim. Se você é rico, você pode rodar aqui com uma Lamborghini, bem que se você botar uma Lamborghini aqui nessa cidade, você vai acabar com o carro em um mês, né? Você pode comprar a melhor casa, o melhor sítio, a melhor fazenda, mas você continua sendo pobre, se você não se ajustar com Deus. Cego é aquele que não consegue enxergar. Semana passada nós falamos de alguém que enxergou mesmo sem ver, né? Hoje eu quero falar de alguém que vê e não enxerga. A igreja de Laodiceia, ela não enxergava, ela não conseguia ver a manifestação de Deus, ela não conseguia ver Deus se manifestando no meio dela. Será que você consegue ver Deus na sua vida, irmãos? Será que você consegue ver Deus ou você murmura nos momentos de dificuldade? Aí você diz, não Deus, cadê o Senhor na minha vida? Deus está ali, irmãos. Mas o fato de sermos crentes em Jesus Cristo não quer dizer que nós não passaremos por aflições, muito pelo contrário. A Bíblia diz, no mundo tereis, isso é bíblico. Mas tem de bom ânimo, diz o Senhor, porque se Ele venceu, nós venceremos também, glória a Deus. Mas eu preciso entender que eu necessito entender que as riquezas espirituais que vêm no nosso coração são maiores do que as riquezas físicas. Cego, não enxerga e nu. Você sabe o que representa a nudez na Bíblia? Quem sabe? Levanta a mão. Falta de santidade. Nudez é isso aí, representa a falta de santidade. Sempre que você vê alguma expressão direcionada para essa situação, é falta de santidade. Aqui não é diferente. Aqueles crentes eram uma igreja, mas não eram santos. E o que é santo aqui? Significa ser o santo, uma beata, um carola, um frei? Não, nada disso. Então é um santo daqueles que tem nos altares por aí afora? Não, também não. Eles podem até ter sido santos enquanto viveram na terra, mas hoje não são mais. Hoje eles não estão mais nessa nossa igreja militante, estão na igreja triunfante, muitos deles, né? Nem todos, porque tem alguns ali que são classificados como santos que não tem nada a ver com Deus. Tem algumas religiões que apregoam a santidade do demônio, chamando eles de Exu, como se fossem santos também. Ser santo, irmão, é ter uma vida separada. Ser santo, não, eu sou santo, então eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Não, ser santo é viver no padrão de Deus. O que você pode e não pode fazer tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Mas ser santo também é não ficar falando mal dos outros. Ser santo também é não ficar fofocando. Ser santo também é não ficar falando mentira. Isso tudo é ser santo. Nós precisamos entender isso. Aquela igreja ali, ela estava nua porque eles não tinham santidade. Você sabe o que rolava ali? Rolava festa, rolava alegria entre eles, mas no fundo o coração deles estava para baixo. Tem muita gente no nosso meio que está com o coração para baixo. Tem muita gente no nosso meio que chega aqui na igreja com um sorriso desse tamanho. Quando chega em casa, a tristeza traz aqui para baixo. No dia a dia não são santos. Alguns até procuram demonstrar santidade mais do que os outros na igreja. É por isso que eu já fico com o pé atrás
quando eu vejo alguém querendo ser mais santo que os outros. Ah, meu irmão, é quase certo. Quando eu vejo alguém querendo ser mais santo que os outros, pode ter certeza que naquele buraco tem tatu. Tenha certeza disso. E a gente precisa entender isso com clareza. Eu tenho que ser santo de forma natural. Eu preciso ser santo de forma natural. Eu não preciso ficar forçando, não. Botar a Bíblia embaixo do braço e ficar andando assim, ó, como se fosse um robozinho, dando glória a Deus e aleluia. Eu preciso ser santo de maneira natural. E ser santo é ter uma vida separada para o serviço de Deus. É abster-me do pecado. Em alguns momentos se abster do pecado é difícil. Em alguns momentos a gente tem que lutar contra a nossa própria natureza. Em alguns momentos nós temos que lutar contra a nossa própria natureza. Mas eu preciso fazer isso. Precisa prevalecer a santidade na minha vida. Igreja do Senhor, em nome de Jesus, sede santos, porque Ele é santo. Sejamos santos no nosso procedimento, no nosso caminhar. Sejamos santos na nossa caminhada diária, no nosso falar. Sejamos santos na maneira de nos vestirmos. Isso não quer dizer que existe uniforme de crente. Lá no Rio de Janeiro tem algumas igrejas que são engraçadas, né? Lá tem uniforme de crente. O homem tem que vir com paletó e não pode ser rachado assim atrás não, tem que ser costurado. E a mulher com um roupão de uma cor só, da cabeça fechando daqui até os pés, e o coque em cima. É a farda do santo. Algumas igrejas lá fazem isso. No Rio é muito comum. Fora do Rio até que eu não vi. Em Salvador tem algumas também. Mas tem muito. Não existe uniforme de santo. Não de forma exterior. O santo é santo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. É aqui que nós temos que ser santos. E é o que Jesus está dizendo para eles. Vocês são nus, vocês estão nus. Vocês não estão vestidos com vestes de pureza e santidade. Precisa se converter, precisa mudar. E aí agora é a parte da misericórdia de Deus. Versículo 18. Dou-lhes um conselho. Olha que Deus tremendo é o nosso. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você então se tornará rico. Jesus, ele tinha alguma mina de ouro? Não. A que ouro ele se refere? As maiores preciosidades da espiritualidade humana. A presença de Deus, o carisma, o compromisso com Deus. Isso tudo é riqueza na nossa vida. A humildade é uma grande riqueza na nossa vida. O Davino falou ali no vídeo que eu sou humilde. Eu preciso ser muito mais humilde do que eu sou. Nós temos que ser humildes mesmo, ser simples. Não pode ter ostentação, não posso ter ostentação. E se eu comprar desse ouro, se eu adquirir dessas preciosidades que Cristo me oferece, aí sim eu vou ser rico, mesmo que eu não tenha dinheiro. Mesmo que eu não tenha mais do que o suficiente para eu passar um mês, eu posso me dizer que estou rico. E Jesus está aconselhando: compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha. Olha só, é o que ele está falando. De novo, é a questão da santidade. Compra roupa branca, você está pelado, meu filho. Você está pelado, você está nu. Você não está demonstrando o comportamento de um crente. Você não tem santidade. Adquira de mim roupas brancas para se vestir. Por que o branco? Porque o branco dá essa conotação de paz. E quando a gente caminha com Cristo, um caminho de Deus, a gente tem paz no coração. Quem tem paz aqui no coração, diga amém. É por causa de Cristo na nossa vida. A gente sabe que no meio de qualquer situação difícil Ele estará conosco, não é verdade, irmã? A gente sabe que em qualquer momento de tristeza, de angústia, Ele estará conosco. Mas eu preciso estar com vestes de santidade. Eu preciso ser leal a Cristo. Meu filho, sinceramente, se nós não somos leais a Cristo, nós estamos perdendo tempo na igreja. Nós precisamos de lealdade. Nós precisamos de integridade.
E aí ele fala ainda: compre também colírio para ungir os seus olhos. Comprar de Jesus. Jesus não tem ótica, ele não é concorrente da Edileuza. Ele não tem ótica. A que colírio ele se refere? Ele não tem farmácia também. Ele se refere a você abrir os olhos e deixar o Espírito Santo clarear a sua visão, para que você veja as coisas que você não está enxergando. Quantas coisas nós precisamos enxergar que não enxergamos? Quantas coisas. E aí ele vai, lá no versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Muita gente acha que isso aqui é versículo para não crente, mas não, é para a igreja. Deus falando no nosso coração: olha, filho, eu estou sacudindo você. Eu estou sacudindo você. Eu quero que você abra o seu coração. Eu quero entrar na sua vida de uma vez por todas. Às vezes Jesus está na nossa vida, mas não está aqui dentro não. Está no nosso redor, está no nosso contexto. Às vezes nós falamos que amamos a Jesus, mas não deixamos Ele entrar na nossa vida. Uma vez eu vi uma peça teatral bem interessante. O menino que ele queria sair para uma festa, e aí estava ele e Jesus sentado, ele levantava, Jesus queria ir junto. Ele falava: não, o senhor fica aqui que onde eu vou o senhor não pode ir. Aí ele ia para o outro lado, Jesus ia junto, até que chegou uma hora que ele prendeu Jesus ali para que Jesus não caminhasse. Tem muita gente na igreja assim. Não, eu quero estar com Jesus quando estiver na igreja, com a Bíblia embaixo do braço, mas no meu trabalho, igreja é negócios à parte. No meu namoro, eu que sei o que eu faço com a minha namorada, com o meu namorado, isso é problema meu. Na minha vida conjugal, meu irmão, que ninguém se mete aqui, nem Deus. Não é assim, irmãos. Não é assim. Jesus está batendo na porta do nosso coração todos os dias, pedindo para a gente se submeter, para a gente olhar para a nossa vida, como Ele falou ali com a igreja de Laodiceia, uma das primeiras igrejas cristãs, na era cristã. Olha, filhão, eu estou batendo na porta, abre a porta aí que eu vou entrar, vou estar com você, vou cear com você. E aí o resultado final: ao vencedor. Vencedor de quê? Vencedor de si mesmo, vencedor das angústias, vencedor do mundo, vencedor do diabo, vencedor dentro de todas essas direções que Deus nos dá. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Olha só, meu irmão, que bênção de Deus, aleluia. Vai estar com Cristo na eternidade, junto com Ele. Aonde Ele estiver, nós estaremos também. Assim como eu venci e sentei-me com meu Pai no meu trono. E aí, para fechar, Jesus usa uma expressão que Ele usou com todas as igrejas. Ele diz assim: eu falei, agora quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ele falou a Laodiceia, amém, falou. Mas Ele falou a nós também. Ele falou à igreja de Cristo que está espalhada pelo mundo, falou. Então nós precisamos agora ouvir. Ouvir não com esse ouvido, porque esse aqui dá fácil ouvir qualquer coisa, mas com esse aqui, ouvir e nos ajustarmos a cada dia. Igreja querida, a minha maior missão com vocês aqui é ajudá-los a caminhar uma caminhada cristã dentro do padrão de Deus. Eu sugeri essa semana um grupo de discipulado. Só um irmão daqui, e novo convertido, aceitou caminhar comigo nessa proposta. Mas eu não desisto, vou continuar insistindo. E assim que acabar essa pandemia, nós vamos ter discipulado, nós vamos ter encontro nas casas, porque o meu grande desafio é caminhar com essa igreja e deixar essa igreja dentro do padrão de Deus, porque na medida que vocês estiverem no padrão, eu também vou estar.
Para que vocês caminhem, eu vou ter que caminhar junto. Isso vai fazer bem para vocês e vai fazer bem para mim também. E tanto eu quanto vocês estaremos na direção de Deus para as nossas vidas. Então, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja.